Itália, país conhecido por ter sido o centro do Império Romano, deixando um enorme legado para a sociedade ocidental em ramos como direito, arte e arquitetura, e após o fim da Segunda Guerra Mundial, passou da completa destruição a uma recuperação econômica impressionante, tornando-se um dos países mais industriais e a oitava maior economia do mundo, com um PIB de 2,1 trilhões de dólares. E atualmente é conhecida por sua gastronomia, grifes internacionais e, claro, por ter sido o berço do Renascimento, com artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, que deixaram obras consideradas tesouros artísticos da humanidade. Além disso, a Itália é um país muito influente no cenário mundial, com voz ativas em relações diplomáticas e membro de diversas organizações internacionais, como a União Europeia, G20 e a OCDE. No entanto, diversos problemas que a nação enfrenta prejudicaram o seu desenvolvimento, que junto com crises como a de 2008 e 2020, fizeram o país ficar para trás em relação às principais potências europeias, como a Alemanha e o Reino Unido. E nesse vídeo, vamos ver como a Itália conseguiu sair do zero pós-guerra para se tornar uma das principais economias do mundo e procurar apresentar os problemas e desafios que levaram à difícil situação econômica da atualidade. Para contextualizar a Itália atual, é necessário voltar para o pós-Segunda Guerra Mundial, quando então a Itália estava destruída e com instituições fragilizadas pela ditadura fascista de Mussolini, condição parecida com outros países membros do eixo, como Alemanha e Japão. Nesse cenário, visando recuperar os países europeus pós-Segunda Guerra, e mais notoriamente no caso da Itália, manter distante a influência da União Soviética, os Estados Unidos deram início ao Plano Marshall, investindo 12 bilhões de dólares entre 1948 e 1952 na Itália, que ajudaram na retomada da indústria e na recuperação da infraestrutura do país. E mesmo após o fim do plano, a recuperação econômica continuou com o crescente desenvolvimento das indústrias, mais notoriamente do setor de manufaturados, potencializado pela criação da Comunidade Econômica Europeia em 1958, que facilitou exportações e investimentos. Esses fatores e a grande disponibilidade de mão de obra barata foram os pilares para o milagre econômico pós-guerra, obtendo crescimento em média de 5% ao ano entre 1951 e 1973, o segundo maior crescimento da Europa pós-guerra, apenas atrás da Alemanha Ocidental. Mas esse otimismo começou a tomar outro rumo com o movimento que surgiu em 1968, visando reformas sociais e consciência de classe, iniciado nas universidades e posteriormente aderido pelos trabalhadores, que iniciaram greves que ficariam conhecidas como Outono Quente, demandando melhores salários e condições de trabalho. Esses protestos foram decisivos para o fim da prosperidade econômica, pois grupos marxistas e neofascistas encontraram condições perfeitas para tentarem impor suas doutrinas, levando a um período de violência e terror que durou quase 2 décadas e ficou conhecido como Anos de Chumbo. Tal cenário de instabilidade, junto da crise do petróleo em 1973, em que o preço do barril de petróleo saltou 300%, impactaram fortemente a economia italiana, causando desemprego e com a inflação saltando de 5,7% em 1972 para mais de 19% em 1974. Na tentativa de controlar a inflação, o Banco Central se tornou independente, ou seja, o governo italiano não tinha mais como alternativa imprimir dinheiro para sair da crise, o que estabilizou a inflação, levando a um rápido período de prosperidade nos anos 80. Contudo, a entrada na União Europeia e a adoção do euro nos anos 90 foram fatores determinantes para a derrocada da economia italiana, obtendo crescimento negativo em média de 0,2% ao ano desde 2001. Isso se deve ao fato da economia italiana, diferente de outras economias de mesmo tamanho, possuir um menor número de grandes multinacionais, sendo apoiada por pequenas e médias empresas, que são responsáveis por 67% do PIB e geram 78% dos empregos no país. Essa característica resultou em indústrias diversificadas,
focadas principalmente em exportações de produtos de altíssima qualidade, como o mercado de luxo, por exemplo, que conseguiram se manter competitivas em relação a países emergentes, devido à lira italiana desvalorizada e à mão de obra barata, algo que não é mais possível com uma moeda forte como o euro e o surgimento da China no mercado internacional. Hoje, quando se pensa na Itália, podem vir à mente cidades famosas mundialmente como Roma, Milão e Veneza, a gastronomia ou até mesmo a arte e a moda. Entretanto, essa imagem romantizada da nação não faz justiça à relevância da economia italiana no cenário global, pois a Itália é o 10º maior exportador de bens e serviços do mundo e a 2ª maior potência industrial da Europa, detendo 18% da produção industrial da União Europeia, atrás apenas da Alemanha. Esses fatores fizeram a Itália estabelecer destaque em diversos setores, como o setor de automóveis, onde o país tem diversas marcas famosas globalmente, como a Ferrari, Lamborghini e Fiat. Na indústria naval, com diversos tipos de navios, desde iates até navios de carga. Além do destaque histórico do país, na indústria da moda, popularizado principalmente durante o Renascimento, que fez marcas italianas estarem entre as principais do mundo, como Giorgio Armani, Prada, Gucci e Dolce & Gabbana, notórias por qualidade e design, possibilitando a ascensão de Milão como a capital mundial da moda. O turismo também é fundamental para a economia italiana, tanto pela riqueza cultural e histórica, como por algumas das paisagens mais bonitas do planeta, sendo o 5º país mais visitado do mundo, recebendo mais de 64 milhões de turistas por ano. E esse setor é vital para a Itália, representando 14% do PIB, com uma receita de 236 bilhões de euros em 2019. Porém, com a pandemia, o país foi um dos mais afetados da Europa, com o setor sofrendo, segundo estimativas do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, um prejuízo de 121 bilhões de euros em 2020, com mais de 100 mil empresas chegando próximo da falência. Além disso, a agricultura também desempenha um papel importante na economia, principalmente pelo clima mediterrâneo, que possibilita o destaque mundial na produção de diversas frutas, vegetais e azeite, além da especialidade em produtos de alta qualidade como queijos, sendo o 4º maior produtor do mundo, e de vinhos, com a nação sendo a maior produtora do mundo. Apesar do sucesso italiano nos mais diversos setores, sua economia sofre de graves problemas, tanto estruturais como não estruturais. Um de seus principais problemas históricos é a instabilidade política, desde a proclamação da República em 1946, com um governo que é formado por coalizões de diversos partidos. E essas coalizões normalmente não duram muito tempo, pois desde 1946, um governo italiano dura em média apenas 1 ano e 7 meses. Além disso, o país detém 133% de dívida em relação ao PIB. Essa dívida continua crescendo ano após ano com os crescentes gastos públicos, principalmente devido ao forte e ineficiente funcionalismo público, que junto com leis trabalhistas rígidas e um sistema judicial lento, afastam o ambiente competitivo e empreendedor. Esse cenário faz a Itália possuir, desde o final da década de 80, um desemprego médio de 9,5%. E entre os jovens, esse valor é ainda maior, com 32% da população desempregada, comparado com 5,7% da Alemanha e 13% do Reino Unido, o que está motivando muitos jovens a abandonarem o país por economias mais fortes da Europa. E mesmo com esforços para estimular a produtividade nos últimos anos, o governo esbarra na resistência da população às mudanças, com muitos empregos sendo passados de pai para filho, que acabam gerando problemas como nepotismo. Outro fator que é importante mencionar é a desigualdade histórica entre o Norte e o Sul, que inflama o cenário político e social do país, com o Norte sendo centro financeiro, possuindo as principais indústrias e de onde saem 90% das exportações da nação, e com uma infraestrutura muito melhor do que a do Sul, que é majoritariamente agrário e tradicional, com renda per capita 47% menor e um desemprego 3 vezes maior do que o Norte. Essa diferença é potencializada pelo crime organizado, notoriamente difundido no Sul,
onde a máfia italiana ainda tem muita influência através de extorsões, empréstimos e controlando diversos negócios, desde restaurantes até construção civil. O governo italiano estima que as atividades ilegais no país representam até 1,7% do PIB. E mesmo com políticas governamentais voltadas para desenvolver o Sul, essas medidas se mostraram ineficientes em estimular investimentos privados, evidenciando como políticas governamentais foram ineficientes para amenizar essa desigualdade e combater o crime, com a máfia italiana possuindo conexões políticas e sendo um dos principais responsáveis pela corrupção no governo. Os negócios ilegais da máfia, somado aos altos índices de trabalho informal e falta de confiança da população no governo, levam à perda de 110 bilhões de euros anualmente em sonegação de impostos. Portanto, o futuro para os italianos parece incerto, pois o cenário de instabilidade política, corrupção e burocracia excessiva atrapalham a prosperidade econômica e exigem profundas reformas estruturais, algo que é difícil imaginar em um curto prazo, pois parte da sociedade continua inflexível em admitir os problemas e apoiar as mudanças necessárias para impulsionar a produtividade e incentivar os investimentos no país. Se esses problemas forem resolvidos, não há motivos para não acreditar em uma mudança econômica da Itália, pois o potencial o país tem de sobra, com suas indústrias notórias por excelência nos mais diversos setores, que serviram para garantir uma prosperidade econômica, mesmo nos cenários mais adversos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.